Olá, Wendel aqui, diretamente dos estúdios da WSC, no podcast WSC, com meu convidado e amigo, né, de longa data, o Anderson. Tudo bem, Anderson? Olá, Anderson, muito boa noite aos seus telespectadores, né, youtubers. Isso deu uma briga no último podcast. É um grande prazer estar aqui, batendo um papo com você, com a sua audiência, sobretudo o carinho de longas datas que tem por você. A gente construiu uma amizade bacana e poder estar aqui fazendo essa partilha para mim é de grande valia. É recíproco esse carinho, né? Eu posso dizer que você foi uma das pessoas assim que eu cheguei em Itaperuna que me deu espaço, né? Recém-formado na área de administração, que somos colegas, né? E posso dizer que tenho admiração por você, tá? A chance que você me deu na época, se tem uma coisa que eu sou, é grato a isso, tá? Bom, vamos parar com isso aí, que daqui a pouco a gente começa a ficar com esse mela-mela. Exatamente. Bom, profissional que é, né? Grande profissional da área, né? Grande... Eu posso dizer comunicador também, né? Uma figura pública, sim, na cidade de Itaperuna, né? Já foi meu secretário, né? Na época, secretário de Educação. Não esqueça, não, lembra disso? Exatamente. Secretário. Aprendizado grande. E fazer um parênteses aqui, você me ajudou muito naquela jornada. Nós aprendemos muito juntos, né? Como a gente estava falando aqui nos bastidores antes de iniciar aqui, a gente vai aprendendo com o tempo, né? Acho que a idade vai chegando, né? É um processo evolutivo. Vamos ficando mais experientes. Bom, Anderson, hoje o papo aqui não é voltado especificamente para a educação. Inclusive, a pedido de vários amigos da área de direito, né, da área de empreendedorismo, gestão, eles estão me pedindo para vir ao podcast. Pô, que bacana, muito importante. E a gente estava com um tema aí de falando com a educação. Vamos continuar falando com a educação, mas vamos estender agora o podcast para vários outros assuntos, né? Como o nosso querido procurador do município já se autoconvidou para vir, o SUB, que é onde eu trabalho junto com eles lá também, enfim... O Fabiano, que é, né, filho do saudoso Jaime Ferreira, que faleceu agora há cerca de um mês, né, colega de trabalho, e está ansiosíssimo. Pô, mas vamos lá, meu irmão também trabalha com projetos com crianças especiais. Enfim, o podcast WSC nasceu aí agora com, né, uma semana, 15 dias. Sim. Mas já está assim atingindo... várias vertentes em Itaperuna. Achei legal, eu não sabia o prestígio que o Wendel, né, na verdade tinha, e os colegas convidados que aqui vieram, que são amigos meus, né, de longas datas, e como, né, você, Anderson, está aqui hoje. E aí, a partir de agora, então o podcast já ampliou, já não vai ser específico para a educação. Nós vamos conversar agora com vários convidados, com vários temas, e estreando agora com o Anderson, fugindo daquele espaçozinho de só para a área de educação. Bacana, importante. Nós temos uma diversidade muito grande de pessoas ativas na sociedade itaperunense que tem muito a acrescentar na discussão pública, acrescentar no conhecimento, trazer novas perspectivas de vida, novas visões de mundo. Eu acho importante, espaços como esses aqui que você está promovendo para todos nós, é extremamente importante na formação da sociedade local. Exato, Anderson. Parabéns pela iniciativa. Que o pessoal tem falado, isso é importante, entendeu? isso é importante. Obrigado. Começou como né, um hobby. A gente estava conversando de novo nos bastidores aqui. Tem mais de hora que eu estou batendo papo com o Anderson aqui. Já daria outro podcast. Exatamente, tá? Verdade. Anderson, hoje, enquanto figura pública e, né, responsável por um projeto, eu posso dizer projeto social? Não, nem... Não. É de cunho social. De cunho social. É de cunho social, sim, mas ele está mais ligado a um nicho de negócio, um vetor da economia.
Ah, sim. Só me dá uma outra informação. Você disse, né, que está à frente de uma vertente, não é isso? De uma vertical. Uma vertical, que isso nós vamos entender melhor hoje aqui. O Hugo não está aqui hoje não, meus telespectadores, meus internautas, nós vamos entender melhor o que seria essa vertical do empreendedorismo negro. Posso dizer que Brasil, né? Mais Sim. especificamente, a gente vai falar do nosso caso aqui em Itaperuna, Sim. mas que é algo que existe em todo o Brasil. Sim. Eu posso dizer que o nosso amigo Anderson, né? E os colegas empresários, amigos administradores dessa vertente, colocaram o Brasil na rota mundial dessa questão de empreendedorismo negro, que até então isso existia de forma isolada, né? Cada empreendedor por si e Deus por todos. Exato. E vocês agora resolveram unificar isso, transformar nesse projeto, nessa vertente e orientar melhor esses empreendedores. Exato, exatamente isso. Eita. Anderson, fala para mim o que seria, na verdade, essa vertente que você me falou sobre o empreendedorismo negro. Wendel, você fez um resumo importante dentro da narrativa e da história do empreendedorismo negro, mas no que tange a Itaperuna, ele teve início através da comunidade Noroeste Vale, que é uma comunidade de inovação e tecnologia aqui do Noroeste Fluminense, e que desenvolve projetos com base tecnológica de empreendedorismo. E dentro dessa jornada, existem, dentro da nova economia, que hoje nós vivemos uma economia globalizada certo. E digital, e existem fomentos para inúmeros segmentos da sociedade, inclusive para o empreendedorismo negro. E essa é uma discussão mundial, o mundo todo está voltado para esse tema, de empoderar, de trazer a população negra para dentro de um ecossistema econômico que transforme a vida social e econômica dessa população. E aí, o Vinícius e o André, que são os fundadores da Noroeste Vale, me fizeram o convite para estar com eles desenvolvendo essa vertical dentro da comunidade Noroeste Vale. De imediato aceitei esse desafio, encaro ele como uma missão, porque entendo que é de fundamental importância você tratar esse tema, tirando desse tema todo o viés pejorativo. Correto. E trazendo essa discussão para um tema, uma discussão mais globalizada, mais inclusiva, mais empoderada. Porque trazer o tema empreendedorismo negro, muitas das vezes as pessoas até se chocam. Pô, mas empreendedorismo negro, não é todo mundo empreendedor? Mas existem peculiaridades da comunidade negra, da população negra, que ainda inibem nós, enquanto povo negro, de nos enxergarmos como empreendedores. Entendi. Compreende? E aí, a importância de mexer nessa ferida e colocar luz sobre esse tema e trabalhar todo o processo de empoderamento dessa população, incluindo eles numa economia global e digital. Entendi. Então, assim, essa questão do empreendedorismo negro, então você me corrija, por favor. Sim. Eu sou leigo, né? Como a grande maioria dos nossos telespectadores, a intenção é ter esse esclarecimento, né? Então, você me diz que o empreendedor negro, né, ele ainda se sente inibido, né, ali muito, como é que seria a palavra? Muito na dele, sozinho, ali, eu comigo mesmo, né? Ele ainda não se atentou que enquanto comunidade negra ele tem ali outros empreendedores com a mesma dificuldade dele,
tanto econômica, financeira, Sim. de gestão, que aí, né, todos nós, administradores, empresários, entendemos isso. Exato. Mas a comunidade negra, mais especificamente o empreendedor negro, sofre também outras questões culturais em volta. Inerentes à população negra. Exatamente. E aí, né, essa vamos chamar assim, essa brincadeira, né, essa questão de vocês se unirem, né, e gerir e orientar, né, esse grupo de empreendedores, né, para se fortalecerem nesse mesmo grupo, a princípio, não é isso? E sair do ponto A para o ponto B. Fazer essa transição. Porque, segundo dados do Sebrae, que eu estava lendo sobre isso, certo, nós temos um contingente de 30 milhões de pessoas que empreendedores de pequeno, médio e empreendedores individuais no Brasil. Dessa população, 52% dessa população se declaram negros. Essa população é composta por pardos, pretos e pardos. Entendi. E os negros, na mesma condição, associado ao colega branco, empreendedor branco, ele ganha 32% a menos do que o empreendedor branco, por conta de baixa escolaridade, baixo conhecimento. Ah, é? Mas ele ganha menos, como assim? O produto dele vale menos? Não é porque ele não consegue desenvolver o negócio dele com as aptidões necessárias para o negócio. Usar as ferramentas a favor dele. Exato, porque ele não conhece, porque ele não tem domínio. Entendi. E muitas vezes ele nem se enxerga como empreendedor. Ele faz aquele movimento econômico ali só como sobrevivência. Entendi. É um empreendedorismo por necessidade, não por oportunidade. Entendi. E aí, nesse movimento que eu estou capitaneando, junto lá na vertical do Noroeste Vale, a nossa missão é trazer esse empreendedor negro para uma jornada de empreender por oportunidade. Entendi. E a partir desse momento que ele entender que aquele negócio dele ali pode transcender de apenas um complemento para a família ou uma questão de não conseguir um emprego formal, então eu vou conseguir fazer qualquer coisa aqui para trazer um dinheiro para a família, ele formatar aquilo e fazer com que aquilo se transforme em oportunidade de transformação econômica e social. Entendi. Mas Anderson, me fala o seguinte, eu graças a Deus, eu não consigo enxergar diferenças. Não existe. Do ponto de vista de humanidade, não existe. Eu não consigo. Para mim, ainda é muito complicado ouvir grupos. Sim. Né? Eu entendo, né? Empresário que sou, né? Graduado que sou, sim, estudioso que sou, que estou sempre tentando entender. Mas eu entendo que existe as comunidades negras, as comunidades indígenas aí, sim, japonesas e tal. Cara, de verdade, eu não consigo enxergar muito essa diferença. Até como te falei, sim, a minha mãe, eu enxergo como uma mulher negra. Ela foi casada com um padrasto meu que faleceu agora, tem 1 ano e pouquinho. Negro. Sim. A minha filha que conviveu com isso, é até autista, eu até falei no outro, sim, ela não conseguia ver, não consegue ver, não entendia essa diferença negra, assim, ela não consegue enxergar. Sim. Eu sei que a sociedade é cruel, como é cruel com outras diferenças, né? Isso é inerente à condição humana. Exatamente. Mas, cara, o empreendedor negro, já que é o assunto, cara, eu conheço tantos, não vou começar a citar aqui, que são sucesso, começaram muito do zero, né? Sim, cite 10. Não consigo, assim, por conhecimento meu, não consigo. Compreende? Não consigo. O que falta, acredito eu neles, é o pontapé inicial. É exatamente isso. Diferença na condição humana não existe. A não ser a tonalidade da pele. Sim. Ponto. Agora, se eu tenho um grupo social que foi imprimido sobre ele um trato diferente dos demais, eu entendo o que você quer dizer. Ele consegue se enxergar como igual?
Não, ele se sente inferiorizado, mesmo não sendo. Não é uma questão de como você olha, como o indivíduo se olha. Se olha, é isso aí. Ele precisa entender. E aí, dentro dessa jornada de libertação dessa população... Não, entendi. É um trabalho fora de série. É fortalecer a autoestima desse indivíduo para que ele consiga sair de dentro desse universo que ele se encontra, que ele não se acha merecedor. De estar num outro nível, para que ele, de fato, vá para o outro nível. Sim. Porque uma realidade que é real na população negra, nós temos dificuldade de falar sobre dinheiro. Dinheiro, né? Como que eu vou empreender se eu não lido bem com dinheiro? É questão de educação. Compreende? É questão de educação. É uma série de realidades que isso não passou pelo viés da educação lá do berço. Da grande maioria da população negra. Entendi. Ele já cresceu com aquela intenção de minimalista, né? Você vai sobreviver, campeão. Exato. Você nasceu para sobreviver. Lutador, trabalhador, mas sobreviver. Exato. E assim, nós somos a base da pirâmide. E se você começa a fomentar a base da pirâmide para que ela comece a transformar a realidade econômica e social dela, nós vamos eliminar consideravelmente a miséria desse país. Sim. Porque todos temos capacidade criativa. Sim, claro. Todos temos. Isso é inerente. O medo de empreender que segura o cidadão, né? E na verdade não é nem só o medo, é a falta de conhecimento. O medo é um dos elementos do fator humano. Mas aí você pega um diferente de nós que fomos para a academia, nós que convivemos em diferentes grupos sociais, ambientes, nós temos um trânsito bom, graças ao bom Deus, a gente vem construindo isso ao longo do tempo. Mas diferente de nós, existe uma devastadora maioria que não tem esse acesso. Entendi. Compreende? Isso vem, cara, se for puxar mesmo da raiz, isso vem lá da escravidão. Sim, mas assim, eu gosto de olhar para o tempo presente. No tempo presente eu consigo construir alguma coisa que muda o futuro. Entendi. Então, do passado eu tiro o aprendizado que eu tive com ele. E o tempo presente que eu tenho que fazer? Só mostrar para a população negra que sim, nós podemos. Claro. Então é nessa jornada que eu tenho tocado essa vertical, que eu tenho feito essa discussão para fortalecer a população. Porque eu tenho abrido espaço para outros empreendedores ir lá no nosso... Porque nós temos uma meetup toda segunda-feira, que é uma troca, palestra, uma troca de aprendizado. Eu enquanto... Pardo, posso participar? Sim, sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida, será um grande prazer. Eu vou me inscrever. Cara, é aquilo que eu estava falando contigo nos bastidores. Praticamente todo mundo do Brasil é descendente de negro ou índio. 9. Lá vai puxar a árvore genealógica, tem um negro. Sim, com certeza. Então impossível não ter. Assim, eu nem me permito fazer uma discussão racial, porque isso, isso já se superou. Compreende? Graças a Deus. Com certeza. Superou pela própria diversidade da nossa sociedade. Sim. Então, eu acho quem faz a discussão importante, respeito. Mas ainda tem muito que melhorar. Precisa ser feito. Tem muito que melhorar. Respeito, mas a minha jornada não é essa. A minha jornada é olhar para o momento atual, quais as competências e capacidades que eu tenho de fomentar e discutir e botar luz e empoderar essa população para que ela sim consiga transformar a vida econômica dela através do empreendedorismo, a vida social, e a gente consiga fomentar a riqueza. Não dá mais para ficar falando só de pobreza. E pode contar aqui com um podcast da ABSC para... O que a gente coloca foco cresce. E se eu coloco foco na pobreza, só vou fomentar a pobreza. Então eu optei por olhar para o lado da prosperidade, da riqueza. Eu sei que a população negra é extremamente capaz, extremamente criativa,
tem um enorme desejo de transformar a sua vida, mas faltam alguns detalhes, que é conhecimento, que é educação, é formação, é saber que existem caminhos que muitas das vezes eles não sabem. Sim. Eu estava conversando com um amigo, ele também é de família negra, e a gente tem um amigo em comum, cara, um cara extremamente líder, nato, ele é extremamente líder nato. Na jornada da vida dele, ele trilhou um caminho complicado, já pagou os pecados dele e hoje anda de cabeça erguida. E a gente conversando falava, dificuldades você vai enfrentar sempre, mas se você destinar a mesma energia que você destinou para o caminho bom, vai amplificar muito com a liderança que você tem, que você nasceu com a liderança nata, você tem uma força, você tem garra, você vai ter as mesmas dificuldades, só que a sua colheita vai ser diferente, você vai colher bons frutos. Então, muitas das vezes, é uma conversa, é falar, pegar na mão do cara e falar, pô, você pode, vem. Sim. Entendeu? É um cuidado que né, um toquezinho a mais que você pode estar falando com esse empreendedor e a partir daí ele criar forças assim, né? É até religioso, né? A palavra tem poder. Tem poder. Né? Isso é bem... É tudo uma questão de mente, Wendel. Tudo é uma questão de mente. Se eu formatar minha mente para um lado negativo, nada vai fazer dar certo. O universo pode conspirar ao meu favor, mas se a minha mente estiver configurada para eu ser uma vítima, nascer assim, vou morrer assim, síndrome de Gabriela, não vai acontecer nada, irmão. É verdade. Não vai acontecer nada. Então, dentro dessa vertical, o que eu tenho tentado fazer é fazer essa entrega, é entregar a minha visão de mundo para a sociedade, a maneira que eu enxergo o mundo, a maneira que eu enxergo, sobretudo, a população negra. Eu entendo de todas as dificuldades inerentes a tudo que a gente já passou, mas sim, volto a falar, é possível transformar a realidade social e econômica através do empreendedorismo, através de enxergar o que você está fazendo, seja uma cabeleireira que faz uma trança, um cabeleireiro, um churrasquinho. Existem mecanismos e formas para que você faça desse pequeno negócio que você não entende como um negócio, só como um bico para complementação da sua renda, como um negócio extremamente rentável, que vai mudar a sua vida, a vida da sua família. Isso é possível. Não é fácil, mas também basta não ser impossível. É possível. É isso que transforma. Então é nessa jornada que a gente está caminhando. Parabéns. E vamos enfrentando parabéns. Essa jornada. Acredito que vai ser longa, árdua, talvez. Cara, assim, cansativa sempre. O que eu compreendi na minha vida? Em um dado momento da minha vida, eu sempre gostei de coisas voltadas ao social, transformar a realidade social. Em um dado momento da minha vida, eu entendi que isso era um chamado para a política. Onde eu vivi 12 anos da minha vida direcionando a minha jornada dentro da política. Enxerguei que não é por ali. Tirei todo o aprendizado que eu poderia ter tirado da política, fiz boas amizades, você é exemplo disso, mas não é a minha jornada. Minha jornada é na iniciativa privada. E onde tudo começou a transformar na minha vida, não somente do ponto de vista pessoal, mas social, que através do empreendedorismo, se você educando a população, sobretudo a base da pirâmide, que é composta da sua massa, a maioria da população negra, você consegue transformar a realidade deles, independente de política. Sim, não depende do setor público, né? É só você ativar a capacidade criativa daquele indivíduo. Perfeito. Compreende? Sim. Ativou, meu irmão.
ele vai transformar a realidade da família dele, do bairro dele. Ah, isso que eu ia te falar. Você comentou do churrasquinho lá, né? Vai montar um churrasquinho. A moça do tererê, é tererê que fala? Da trança, as trancinhas. Da trança. Mas não é só aquele movimento. Porque o cara do churrasquinho vai ter insumo. Sim. O cara do churrasquinho vai precisar... Tem toda uma cadeia econômica atrelada àquele processo. Sim. E talvez, acredito eu que ainda não estou participando, mas gostaria de participar mais de perto. Tá? Esse que você plantou a sementinha, que ele muito provavelmente vai fomentar com os próximos da cadeia ali dele, né, do mercado onde ele compra o insumo. Vamos falar do churrasquinho. Sem sombra de dúvida. Do espetinho ao sal grosso, a carne, ele muito provavelmente vai lá no açougue do colega, quem quiçá um outro empreendedor negro vai explicar para ele, você pode, meu irmão, vem cá, vende carne para mim, mas nós temos mais 3 colegas vendendo churrasquinho. Você vai, peraí, vamos fazer assim. Olha a correntinha do bem. Exatamente. Peraí, eu vou te indicar, porque não só da comunidade negra, mas pelo trabalho bem feito que você faz. E aí ele vai aumentar a venda do amigo do açougue, que vai vender mais insumo, sei lá, a moça da trança vai ter, não conheço bem a parte de beleza, mas cremes e tudo mais, né? E aí vai aumentando. E assim a comunidade... Né? A cidade de Itaperuna passa a ser movimentada, independente do setor público. Sim. E aí com essa movimentação, você fomenta um capital diferente na economia local. Entendeu? Claro. Isso é extremamente importante. Você transforma a cidade economicamente também. Você vai ter uma população mais ativamente apta a consumo. Uhum. Então, é tudo um processo longo, árduo, mas possível. Claro. E que eu aceitei vivenciar isso. Porque para mim, cara, sinceramente, não faz sentido eu passar aqui na Terra e não deixar meu legado. É isso. Compreende? E não é só para mim, não. Para todo mundo que me cerca. Sobretudo os meus filhos. Sobretudo os meus filhos. Você é muito família, né, Anderson? Cara, ontem eu quase chorei, bicho. Cheguei na casa da minha sogra, e meu filho e minha filha ficou com a minha sogra na hora do almoço. Aham. Até a tarde, até o final da tarde. Cheguei lá e ele falou comigo assim, pai, eu fiz uma frase maneira. Falei, filho. Aí ele me falou a frase, pô, bacana, parabéns, tá ficando bom, hein, cara. Aí, do nada, ele me pediu meu celular e gravou um videozinho. Falou assim, dica do dia, nunca desista do seu sonho. Gravou e colocou no Instagramzinho dele. Uhum. Eu olhei aquilo, bicho. É essa semente que você está plantando, né? Aí, rapaz, pra mim faz todo sentido. Não é só porque é meu filho, mas olha como que o exemplo arrasta. Ele me vê fazer isso. A continuidade aí do seu trabalho, ó. Ele me vê fazer isso. Porra, se ele tá perto de mim e me vê fazer isso, começa a replicar, e já o grupo social dele, ele já vai impactar. Já ampliou. E se eu consigo fazer isso com outras pessoas, e a gente vai ampliando isso. Imagine ele com os coleguinhas dele. E aí você entra dentro de uma psicologia positiva. Sim. Você para daquela questão de vítima, de mimimi, de nós contra eles. Não, é uma psicologia positiva, de ativar as pessoas o melhor que elas têm. É sobre isso. Sim, nossa, eu até fiquei, isso aí é muito importante, cara. Entendeu? É sobre isso. Transcende só valor monetário. Sim. É transformação de vida. Isso que eu quero. Eu comentei com você, porque eu até entendi, né, a princípio, se era questão, o projeto em si era social. Porque quando você muda a mentalidade das pessoas, socialmente isso fica diferente. Isso fica de forma diferente. A gente se enxerga diferente, né? A própria comunidade negra começa a se enxergar diferente. Vou poder citar mais de 10 nomes daqui a alguns meses e anos aí, não é isso? Eu acho que é sobre isso. Porque, na verdade, tem um outro fator também que ele é bem impactante. Porque
não é muito comum você ver negros em cargos de executivo. É verdade. No Brasil. Isso não é normal. Ele tem que se destacar muito para conseguir. E olha que somos maioria da população. Sim. Mas isso é uma questão que é gradual. Hoje já temos bastante. Não é empecilho para que nós não alcancemos. Mas hoje já temos bastante. Mas precisamos fazer mais. Então, iniciativas como essa, eu acredito piamente, eu posso até não ver o fruto dela. Mas que dará fruto, dará. Sim, não. Só a frase que o teu filho falou já está frutificando. Entendeu? Então isso que me motiva. Tem quantos anos, Alisson? Meu menino? 9. Esse menino com 19, ninguém segura ele. E aí, cara, assim, é um trabalho voluntário. E eu tento entregar, porque eu fiquei um tempão, cara, estudando. Eu gosto de ler, gosto de estudar muita coisa, gosto de ver muita coisa. E eu ficava me questionando, falei assim, Senhor, eu não posso morrer com isso dentro de mim. Eu preciso falar, eu preciso que as pessoas... Tem que multiplicar isso. Se eu consigo... assim, eu sempre tive isso comigo, as pessoas sempre tiveram confiança em mim, em confidenciar as coisas, sempre tive, por graça dada por Deus, sempre tive bons conselhos, assim, capacidade de dar bons conselhos. As pessoas saíam, assim, bem ativadas, bem animadas depois de uma conversa, e falaram, eu tenho que fazer isso em larga escala, para as pessoas passar coisa boa, cara. A gente o mundo tá muito chato de coisa ruim, bicho. Você liga a televisão, só problema. Entendeu? A gente vive numa sociedade muito doente, que o gostoso é falar mal do outro. Não é por aí. Entendeu? Não é por aí. Torcer para que o outro não dê certo. É o contrário, cara. Eu preciso te fortalecer, você fortalecido, eu fico fortalecido. Exato. Compreende? Exato. Sim, claro. Então, é essa jornada que eu quero, dentro dessa vertical, trabalhando, trazendo, fazendo uma abordagem diferente para a gente construir essa linha de pensamento, essa linha de conhecimento, e empoderar cada dia mais cada indivíduo, cada mulher, cada homem, sobretudo da população negra, que eu acho que a gente vai fazer a diferença. Em Itaperuna, no Noroeste Fluminense, no estado do Rio, e no Brasil e no mundo. Parabéns. O projeto é fora de série. Antes, aproveitando aqui, eu preciso ganhar um jabazinho. Faz parte. Você me permite? Isso é justo. Você me permite aqui? Os meninos que estão sempre aí nos auxiliando aqui, eu preciso falar do Chat Server. Tá passando ali na TV atrás, mas algumas pessoas ainda não conhecem. É um irmão, eu considero também da comunidade. Vou colocar vocês dois em contato, tá? É o meu irmão Saulo, é de Bom Jesus, mas atende aqui na região. Ele faz um serviço, Anderson, que você falando me lembrou bastante do caso dele. Ele fazia, não entendia que era um negócio, está transformando isso agora em negócio. Você está falando aí, eu fui, caraca. Enfim, e como sempre eu gosto de comprar as ideias. Sim. E ele vem me fornecendo aqui. É um sistema de atendimento de WhatsApp no computador. Massa. A empresa se conecta toda ela num número só, tá? E é setorizado. É o antigo PABX de telefone, só que faz pelo WhatsApp. Liguei, entrei em contato, tem lá um bot que ele pode fazer um atendimento automático e direcionar para... Vou usar o meu exemplo aqui. Vai para a secretaria, vai para o comercial, para o suporte técnico. Às vezes o cliente clica errado, aí foi lá para o suporte técnico. Ele atende e vê que não é, ele consegue transferir para a secretaria. E no momento que a gente precisa de agilidade, tempo é dinheiro. Tempo é dinheiro. E na verdade... É fundamental uma ferramenta dessa. Sim, assim, no momento que a escola não está em funcionamento, ele faz o atendimento sozinho até certo ponto. É claro que eu gosto de algo mais humanizado. Existem algumas empresas que fazem todo o atendimento pelo chat, tá? Eu já não gosto, não. Só o inicial ali e aí cai para um atendente humano. Sim. Mas ele poderia fazer o atendimento todo ele de forma robotizada. É Perfeito. Fenomenal.
O Almir, o irmão Almir da Drogaria Confiança. O Almir também está sempre comprando as minhas ideias. Quando eu falei do podcast, ele já falou, Edel, pode colocar lá. Por falar nisso, no próximo podcast eu vou sortear 50... No próximo não, no podcast agora do Anderson, quem colocar nos comentários, tá, que assistiu, que conhece o empreendedorismo negro, que quer conhecer, que conhece o Anderson, qualquer comentário aqui embaixo, eu vou fazer um sorteio de R$50 em produtos lá na Drogaria Confiança. Bacana aí, galera. Vou pagar do meu... Se o Almir lá da drogaria não quiser bancar, eu vou bancar do meu bolso, tá? Mas R$50 eu vou sortear. Quem colocar um comentário sobre o empreendedorismo negro, se participa, se quer participar, algumas dúvidas que o Anderson vai poder responder nos comentários. O maior prazer do mundo. Tá? Drogaria Confiança, R$50, vou sortear quem participar dos comentários, tá? Eu sempre falo também dos meninos lá do universo masculino, que é onde dá... Poxa, eu fui falar isso, os meus colegas da prefeitura me sacanearam, cara. Eu vou falar que o ogro está modificando, está mudando. Os meninos falam, está mudando pra quê? Eu falo, pô, eu tô dando um tapa no visual, a barbinha feita, isso é importante, tem que estar bonitinho, cabelinho feito. Isso a gente faz lá no universo masculino. Tá? Eu vou 2 vezes por semana, os meninos vão me dar um tratozinho lá, brinca, a gente conversa. É um clube, Anderson, não sei se você conhece lá, não vou te convidar para conhecer. A gente tem mesinha de sinuca, a gente tem totó. Sabe aquele momento que você vai fugir assim da esposa em casa? Mas que a esposa pode ficar tranquilo que só tem uma saída e uma entrada. Se ela quiser ficar lá na porta e vigiar que você está lá cortando o cabelo, os meninos tomam um chopinho para quem gosta, quem não gosta, né, joga sinuquinha. Tem um fliperama lá, aquele antigo, Street Fighter. Minha filha foi comigo sexta-feira passada, brincou de Mario Brothers. Pô, que massa, Mario, ela adorou, agora só quer ir na barbearia comigo. Perdi meu espaço masculino, eu já tenho que dividir com a minha menina. Bacana. Então era isso. São os meus amigos aí que estão sempre patrocinando aí o nosso podcast. Anderson, você falou sobre a vertical, sobre essa sua necessidade de ajudar, né? Essa questão sua é pessoal, né? Mas me fala um pouquinho dos desafios que você enfrentou até agora e que você vai estar percebendo para o empreendedorismo negro começar a crescer mais enquanto Itaperuna, enquanto Rio, como você, Noroeste, né? Sim. Enquanto Rio. Quais os desafios que já de imediato você está encontrando? O maior desafio é o indivíduo. Ele se reconhecer como empreendedor. Entendi. É um dos maiores desafios. E entendendo isso como uma oportunidade de transformação social e econômica. Olhar o empreendimento como uma oportunidade. Ainda não tem essa maturidade, por falta da formação. Entendi. Ele não se sente empreendedor. Não. É isso mesmo? É a Vera, é isso? A Vera. Estudos do Sebrae. Mas, se ele está ali aberto... por necessidade. Por necessidade. Ele não se enxerga assim, cara, eu tive... Isso aqui é uma ideia que eu tive... Ele olha o negócio, na grande maioria, a média do empreendedor negro, entre 2,5, 3,5 de faturamento bruto. Para ele, basta, já resolve a questão da família dele. Eu não consigo emprego formal. E continua buscando emprego, né? Continua buscando um emprego. Entendi. Eu não consigo emprego formal por causa da minha baixa escolaridade. Estou tocando esse biquinho aqui até tentar arrumar mas ele não consegue enxergar que aquele negócio que ele está tocando ali, na grande maioria das vezes, é uma vocação nata dele, é uma facilidade que ele tem manual, uma destreza manual, um olhar diferente que ele tem de uma realidade, uma necessidade da localidade dele. Ele não consegue ver aquilo como uma oportunidade de capitalizar. Entendi. Essa clareza é que a gente quer despertar. É isso que a gente quer despertar. Porque existem, sobretudo nas comunidades mais carentes, inúmeras oportunidades de negócio. Então, uma boleira claro. faz bolo pra caramba, mas ela ainda
ela só faz aquilo ali olhando, pô, que vai me dar uns 300, 400, 500 reais por semana. Mas ela não se enxerga como uma confeitaria. Ela vai ser sempre a boleira. Ela vai ser sempre a boleira. E agora eu tô começando a entender mais. Entendeu? Conversando que a gente se entende, né? Porque aí, quando você se olha como uma confeitaria... Claro, aí você vai buscar empréstimo, vai buscar escala. É outro jogo. Entendi, cara. A competição fica maior, né? É outra jornada. Jogo, É outra jornada. Entendi. Compreende? É outra jornada. E é para essa jornada que a gente quer trilhar. Eu tenho plena consciência que não são todos que vão querer. Uhum. Porém, é meu dever falar para todos que eles podem ir para lá. Você acredita que ele vai... Tem cidadão, tem gente participando do projeto que acha que ele vai ficar ali... Não é que tenha gente que participa, mas é do indivíduo. Tem indivíduo que não quer ir para o próximo nível, e tudo bem, pô. Ah, tá. É legal. Ele pode estar conosco na mesma jornada, conhecer as mesmas ferramentas, conhecer a mentalidade, consumir tudo e não querer, porque está satisfeito no lugar que ele está. E tudo bem. Não tem problema. Ele só precisa saber que ele pode ir. O dia que ele quiser ir, ele vai. Entendi. Entendeu? Entendi. O Sebrae participa? Está participando? O Sebrae agora, o André e o Vinícius firmaram uma parceria com o Sebrae e também com a Firjan, e a gente vai estar trabalhando uma agenda comunitária juntos em jornadas dentro do empreendedorismo, que o Sebrae ele tem muitas ferramentas de formação ali, gratuitas, outras pagas, que conseguem estar disponibilizando para essa população, entendeu? Claro, é verdade. E outra coisa, dentro do contexto do empreendedorismo negro, que na sua grande maioria é composta de pequenos, médios e empreendedores individuais, eles têm até vergonha de entrar no Sebrae. Cara, essas informações para mim ainda me entram muito... Cara. Essa realidade... É porque para nós, que temos a acessibilidade, é muito comum, bicho. É muito comum, é verdade. Eu não consigo enxergar Pra isso. gente é muito comum. Pra gente é muito comum. Eu tô te falando de... Porque é a realidade da minha família. Tem muitos parentes meus que não vão em ambientes porque não se sente à vontade. Não se sente à vontade, ali não é pra mim. É o gueto mental. E isso você muda com o tempo, com informação, com educação, com exemplos. Por isso a importância de você ter representatividade. Compreende? Esse espaço que você está cedendo para mim aqui é extremamente importante, bicho. Você que está me ajudando, rapaz, com essa informação. É um espaço extremamente importante, sabe por quê? Que a gente vai... Esse conteúdo aqui vai para um universo extremamente democrático e universal, que é a internet. É verdade. E uma pessoa que tiver acesso a essa informação aqui e a partir dela transformar a vida dela, já valeu isso tudo. Já aqui, valeu bicho. A pena. A jornada já está valendo, né? Compreende? Sim. Porque a gente não tem acesso, controle a quem vai ter acesso a essas informações. Mas elas precisam ser ditas. E a gente está dentro de um universo que hoje é extremamente democrático, que é a internet. Não tem mais as castas. Compreende? A internet é democrática. Ela deu voz para todo mundo, ela deu acesso a todo mundo. Nem todo mundo lida bem com as informações que consomem na internet. Porém, todo mundo tem acesso. Sim. Entendeu? Então, são questões que a gente precisa estar falando, a gente precisa estar ocupando. Para muitos, é surreal eu estar sentado aqui. Para muitos da comunidade negra. Porque é um espaço... A população negra, muitos negros, eles são inibidos. Eles têm dificuldade de se colocar, de ocupar espaço público. Porque não tem costume de se enxergar naquele espaço. Por isso, esse espaço que você está me dando aqui agora, hoje, é extremamente importante. Isso tem um peso social muito grande.
isso tem um peso de transformação muito grande. E por isso que eu valorizo isso. Compreende? Sim. Antes desse papo aqui, vou te ser sincero, tá sendo uma aula para mim, tá? Essa conversa que nós estamos tendo aqui, para mim está sendo uma aula. Juro para você que antes desse início do nosso papo, eu enxergava isso bem diferente, tá? Acredito. Eu enxergava bem diferente. Eu não consegui, eu agora já consigo entender um pouco mais essa questão de, igual você comentou, de comunidade negra. Sabe por quê? Assim, eu venho de uma família humilde. Uhum. Já falei sobre a questão da minha mãe e tudo mais. Fui criado com colegas. Eu sou de 77. Uhum. Então a gente brincava na rua, a gente não tinha essa diferença como tem hoje. Não enxergava isso. Sim. Alguns sim, de família mais. Isso acontecia muito, é verdade. Você falava das famílias mais ricas. Eles não se misturavam muito. Sim. A casta, né? E nós ali, galera do ralé, era todo mundo. Era negro, era branco, amarelo, sim, era o ralé. Então a gente, era um grupo, nós tínhamos uma comunidade ralé. Sim. Né? E essa mesma comunidade ralé, independente de cores, também as pessoas ficavam muito assim, mas você vai chegar, você vai ser, eu tenho alguns colegas que até brincam, é diretor do curso? Por que não? Mas sua mãe foi manicure, faxineira? Meu irmão, você falando aí, eu me vi muito nisso aí. Eu não nasci aqui para passar pelo mundo, eu vim para escrever minha história. Isso é diferente, irmão. Entendeu? Aí, eu sempre usei isso como desculpa também. Mas isso é para todos. Sim, sim. E poucos sabem disso. Sim, aí, você falando aí, a sua vertente da questão do empreendedorismo, e mais especificamente do empreendedorismo negro, agora eu entendi, porque, de certa forma, Deus me deu uma luz que eu não fui treinado. Eu não precisei dessa conversa. E eu falei, não, eu vou. Destruí barreiras, passei eles dificuldades que eu não preciso falar aqui, mas eu já cheguei a morar dentro de um carro, cara, sim, durante quase 20 dias, por não ter onde ficar. Mas de um homem desse tamanho, de 1,90 m, me dando um gol, 2 portas. Menor do que isso, era só um Fusca, né? Mas eu estava ali para conquistar meu objetivo. Muitas pessoas têm medo disso. Sim. E aí eu estou vendo, bom, me corrija se eu estou errado. Você, né, a vertente do empreendedorismo negro, você e os seus amigos e parceiros estão ali para dar essa luz para o cara, mesmo ele sendo pobre, ou ele sendo negro pobre, ele tem aquela condição de chegar a ser o Anderson, o Wendel e outros mais. Que eu, né, entre aspas, vejo que eu não precisei, talvez você nem tanto, né, só o berço familiar te levou a isso, ou, né, Deus mesmo que te iluminou e levou, mas nem todo mundo consegue chegar a esse ponto. E vocês estão ali para dar esse start para ele. Vou te dar uma experiência que eu vivi. Eu sempre fui igual a você, visionário, e sempre me lancei nos projetos. Nos sonhos que eu tinha. Para você ver o que é a questão cultural e a questão... Porque você tem três elementos que te forjam. A sua mentalidade, o seu caráter. Família, religião e ideologia política. Isso te molda e molda a maneira como você enxerga o mundo. Meus pais, minha mãe era lavadeira, meu pai Serviços Gerais, era pedreiro, pintor na verdade. E toda vez que a partir da minha adolescência que eu queria empreender alguma coisa, eles sempre falavam, mas filha, ali não é lugar para você. Eu falei assim, mas por quê, mano? Não, assim, hoje, mais maduro, eu entendo que o posicionamento dos meus pais era no sentido de me proteger. Eu ia falar agora de proteção. Você ia tomar porrada. De proteção. Porém, essa proteção, esse olhar,
Se eu não enfrento, eu não tinha me tornado o homem que sou hoje. Sim. E não enxergaria o mundo da maneira que eu enxergo hoje. Exatamente. Então, na grande maioria da população negra, os nossos antepassados falavam assim, ó, filho, ali não vai não. Fica quieto. Fica quieto, vem pra cá. Porque é da cultura, da história inserida na nossa vinda para esse país e na nossa formação, que a gente tem que ficar nos bastidores, no gueto. Se a gente for para lá, um lugar que não nos cabe, a gente vai sofrer. Isso é mentalmente, cara. Eu usei uma frase. E romper esse paradigma. Não, é difícil. É difícil. Essa crença limitante. Isso é com tempo. É tempo. Muito tempo. Compreende? É com tempo. Por isso é importante falar sobre empreendedorismo e, sobretudo, empreendedorismo negro. Porque aí você coloca o dedo na ferida. Não, com certeza. E traz à luz a discussão. Porque se em outro momento, se não tivesse essa temática, eu não estaria sentado aqui conversando com você. Entende como que é importante? Sim. Hoje, por conta da temática, eu estou usando um espaço extremamente importante, global, para falar de um tema que é extremamente importante. Tão importante quanto o seu espaço, quanto o ambiente global que essa informação vai circular. Olha quanto a gente eleva... Não, a outro nível. A outro nível. Eu posso te garantir que o esclarecimento que você deu e que chegou até mim, como você mesmo falou, se mais 1, ou 2, ou 10, ou 100, que apesar do nosso podcast ter iniciado há pouco tempo, a gente já está atingindo aí, nós já tivemos mais de, essa uma semana e pouco, nós já tivemos mais de 170, 180 horas de visualização. Pô, bacana. E um vídeo aí de 1 hora, menos de 1 hora. Então eu te garanto que mais de 180 pessoas, quase 200 pessoas assistiram o podcast por completo. Fora aquela galerinha que entrou, saiu, Sim. entrou, saiu. Então assim, e óbvio, né, que agora, né, com mais um vídeo seu e mais mais o convidado semana que vem, enfim, é uma rede, porque é engraçado, os vídeos que nós gravamos na quinta, que foi ao ar na quinta-feira passada, já linkou para o vídeo da quinta-feira anterior. E óbvio que o seu Sim. vai viralizar dessa mesma forma. Apesar de que é um assunto que eu acredito que por si só ele já vai ser buscado por pessoas com interesse nesse assunto. Sim. Tá? Isso aí eu posso te garantir. Independente só de Itaperuna, tá? Eu te garanto que a gente vai conseguir e está falando mundo. Sim, eu não tenho dúvida disso. Tá? Eu não tenho dúvida disso. É igual você comentou aí, né? Itaperuna, Norte Fluminense, Rio de Janeiro. Eu tenho colegas fora daqui de Itaperuna e já estão assistindo já o podcast, já estão fazendo alguns comentários e tenho certeza. Não sei se eu posso falar isso, porque eu tenho medo danado, a gente está conversando agora. Pessoas que não são especificamente da comunidade negra, eu te garanto que vão começar a entender. Eu te dou pleno apoio em relação a falar e falar mais sobre o assunto. Eu digo por mim, o Wendel, enquanto pessoa, eu digo o Wendel enquanto podcast WSC, digo o Wendel enquanto empresário, que vai esclarecer muito para outras pessoas, não só da comunidade negra. Sim. Esse é o intuito. Não só da comunidade negra. Esse é o intuito. A minha jornada, eu só aceitei essa jornada, essa missão, para colocar para o mundo o meu olhar sobre o tema. A minha jornada, a minha experiência. Como eu enxergo isso tudo. Porque do meu ponto de vista, a gente fez essa discussão de uma maneira muito pejorativa. Uhum. E transcende a isso. Eu respeito todo mundo que... Quem sou eu? Eu sou uma criança perto de toda a história relacionada à comunidade negra no Brasil e no mundo. Mas eu tenho a minha maneira de enxergar o mundo. Isso é muito particular. Ela está atrelada a tudo que eu
consumir tudo que eu vivi, a tudo que eu vi. Então, dentro dessa jornada, eu consegui formatar na minha visão isso que eu estou te passando. Entendeu? E eu acho que isso, tenho certeza que isso tem um poder transformador. Tem, claro que isso tem. É uma psicologia positiva. Sim. Entendeu? Então, mais uma vez, o que eu tenho que te falar é agradecer, cara. Que é isso? Agradecer. Cara, é muito diferente, velho. Você estudar, ler, entender que isso é possível, é uma coisa. Você sair dessa teoria e ir para a prática, fazer acontecer, se colocar, porque muita gente vai achar bacana, mas muita gente, até os haters também. Se colocar na condição de colocar a cara a tapa, é um tanto desafiador. Mas é a missão, faz parte do processo. Compreende? Isso aí. Então, todo um processo que vai forjando o indivíduo. Não só a mim. Porque isso aqui é duradouro, bicho. Jogou na internet. Isso não acaba mais, não. Vai ficar. Entendeu? Vai. Então, isso vai impactar outras vidas. Isso vai somar com outras pessoas. E é assim que a gente vai construindo uma sociedade mais respeitosa, uma sociedade mais próspera, uma sociedade mais amigável. Eu acho que passa por aí. Não, sim. Entendeu? Sim. Eu comentei com uma amiga, até lá da Procuradoria, tá? Enfim, um assunto até pessoal da parte dela. Mas ela, poxa, ainda, mas pô, tudo eu, acaba sobrando pra mim. Eu falei, olha, quase que eu falei o nome dela aqui. Parceira pra caramba. Vou trazer aqui no podcast, aí no dia eu vou dizer quem que é. Mas eu falei, olha, eu tenho uma frase que eu aprendi com meu pai, há poucas coisas ele me ensinou, mas o prego que se destaca, ele toma martelada. É real. Então, pode ter certeza que se você não tomou, vai tomar. Às vezes mais marteladas, às vezes menos, mais fortes ou menos. Mas se destacou, vai tomar martelada. Cara, tem que se preparar para isso. Aqui, assim. A jornada do empreendedor. Vamos lá. Você é o único que vislumbra o que você está vendo. Uhum. Poucas pessoas acreditam no que você está acreditando. E só vão te abraçar e te falar que você é o cara depois que deu resultado. Se estiver pronto. Então essa é a jornada, irmão. É. Essa é a jornada. É verdade. Aceitei. Tenho plena convicção que não vou agradar a todos e não tenho a intenção de agradar a todos. Mas é a minha visão de mundo. E eu acredito piamente que ela ilumina uma população. Ela pode iluminar uma população, ela pode iluminar uma sociedade, ela pode iluminar um indivíduo que seja. Se esse indivíduo tiver uma mentalidade de miséria e a partir do momento que ele me ouvir, ele conseguir virar a chavinha dele e transformar a vida dele, para mim já valeu. Já valeu a pena. Isso eu sei que é uma luta praticamente não, é uma luta pessoal sua, né? Principalmente empreendedor que você a gente volta lá atrás, lá a gente já se conhece, poxa, eu parei para falar do PR, mas eu te conheço há mais tempo pouquinho, o PR veio depois, então a gente já bateu o time, então a gente já tem aí 12, 13 anos, né, dos primeiros contatos, e você sempre foi imparcial, principalmente na gestão. Sim. Tanto na privada, quanto pública, que foi o nosso primeiro contato. A oportunidade que você me deu, isso me transformou. Aí de novo, tá vendo? Não era a comunidade negra, né? Mas um rapaz que estava apagado, você conseguiu acender lá dentro.
posso dizer que hoje eu estou onde eu estou, até dentro da prefeitura, não vou falar que 100%, porque você, né, acabou se afastando, Sim. mas a centelha inicial partiu de você, e eu sou muito grato, tá? Eu sempre quando eu falo de você, eu falo do Borracha, Sim. Luiz. Talvez, não sei nem se ele se recorda da minha figura, porque a gente se afastou. Sim. Eu e você não tivemos mais contatos de negócios, de Sim. outras coisas, não, ele não, mas pela oportunidade que me deram, apoliticamente, foi pelo meu apostaram Sim. no meu profissionalismo, apostaram, e isso, cara, me moldou. Eu ainda estava ali naquela questão, juro pra você, me colocaram lá, terminando a faculdade de administração. Eu lembro da frase, a pessoa que me falou vai lembrar, você está aqui, foi contratado, na época foi processo seletivo ainda, não foi o concurso, você está aqui simplesmente para preencher fichinhas. Lembra que você falou, não, meu filho não vai, não, vocês lá não é o seu lugar. E cara, eu falei, não, velho, eu não nasci para preencher fichinha, cara. Me dá o que eu quero fazer, me coloca na mão para fazer. E as duas pessoas que me colocaram para fazer foi você e foi o Luiz. E eu tenho certeza que partiu mais de você do que dele, por ele estar no cargo que ele estava, né? Ele não conseguia enxergar você. Na época eu era, eu estava como dele. Eu estava como diretor administrativo e fazia a ligação com os bastidores. Então, mas isso aí eu já, né, percebi na época. Eu falei, não, quando vocês. Óbvio que a oportunidade partiu dele, porque como secretário na época. Sem sombra de dúvida. Mas se não fosse a sua indicação, falando, ó, o rapaz vai, ele não iria. Exato. Também. Exato. Então, assim, eu sou muito grato. Cara, a vida é soma, bicho. A vida é soma. A gente precisa passar na vida um do outro e deixar uma coisa positiva. Exato. Eu posso até vir a errar com você, que eu sou ser humano. Mas a minha intenção é sempre acertar. Eu posso e vou errar. Com todos. Mas a gente tem que acertar mais do que errar. Não é intencional. Sim. Eu não desejo mal das pessoas. Eu também acho que a gente consegue. Eu tento somar. Se destacar por conta disso. A gente acaba se destacando por conta disso. Energia ruim atrai coisas ruins. Eu vou conseguir, nós vamos conseguir e nos aproximarmos de pessoas com o mesmo pensamento. Exato. Aí volto para o seu empreendedorismo negro. Colocar na cabeça da galera que eles vão conseguir, que dá para fazer. Óbvio que um ou outro não vai se sentir à vontade, até por questões pessoais dele de não crescer tanto. Sim, e é direito dele, cara. Sim, é legal também. Tá bom, tá de bom tamanho. A gente conhece pessoas que têm restaurantes restritos, né, que atendem, sei lá, 5, 10 pessoas só, e para ele tá legal, e aquilo ali. E aquilo ali, tá de boa. Outras pessoas, não, eu quero atender 100, 200 dias e quero virar 500 e assim por diante. E assim, cara, na jornada do empreendedor, nessa jornada de formação de mentalidade, que a verdade é essa, é mudança de mentalidade. Você pega pensadores igual Napoleão Hill, escreve muito sobre empreendedorismo, e aí o que eu tenho imprimido dentro da vertical do empreendedorismo negro é você criar uma mentalidade de prosperidade. Perdão. Fazer com que as pessoas vibrem nessa direção. Não de escassez. Não, cara. Você pode ser próspero. O universo, ele responde, cara. Compreende? O universo, ele responde a energia que você emana. Isso aí né? E aí, que a gente vem há décadas e décadas só vibrando em escassez. Sobretudo a população negra. Entendeu? Hoje eu consigo enxergar diferente em relação a isso. Então, a minha jornada é nesse processo de libertação, nesse processo de quebra de crenças limitantes, empoderamento, de esclarecimento, de formação. É nessa jornada que a gente vai. Parabéns. Obrigado, cara. Parabéns. Obrigado. Anderson, para não ficar muito longo hoje,
eu queria entender ainda, né, continuar entendendo, como que a comunidade negra, ela começa, como é que ela pode, já que já estamos falando aí para os internautas, os telespectadores, enfim, como que a nossa comunidade, vamos falar primeiro Itaperuna, né? Como é que a nossa comunidade itaperunense consegue acesso a vocês? De que forma que eles começam esse primeiro contato? Isso tem sido feito direto no espaço físico? Vocês têm um espaço físico? Como é que é? A Noroeste Vale, ela funciona ali no espaço da Wizard, na Cidade Nova, ali em frente a Coatá. Ah, sim. Nós temos uma reunião semanal. Toda segunda-feira nós temos uma roda de bate-papo, uma palestra, uma meetup, uma troca de informações com diversos atores da economia local. Entendi. Tanto do ponto de vista profissional como do ponto de vista empresarial. Aham. No próximo dia 7, o proprietário, empreendedor negro e proprietário da Greg Burger, que é uma hamburgueria lá da Vinhosa, ele vai estar fazendo a partilha da experiência dele de empreendedor. Tem o outro, o PIN, aí eu estou falando só da comunidade negra. Vai também fazer uma partilha ali, empreendedorismo na prática, vai ser em agosto, se não me engano, segunda quinzena de agosto. O Enilson, que é psicólogo, atua na área da saúde aqui, já foi major da polícia, reformado, e atua hoje na área da saúde, palestrou lá pra gente, superando crenças limitantes. Eu já palestrei lá, o tema que eu abordei lá foi mudança de mindset. E assim, dentro dessa jornada, porque quando eles me convidaram, e tendo a clareza que eu tenho sobre a perspectiva da população negra dentro do contexto do empreendedorismo que nós já narramos aqui, eu falei com eles, vai ser uma jornada longa, porque eu preciso formar mentalmente essa população para que lá na frente eles comecem a dar frutos. Então a nossa jornada lá, ela é uma jornada formativa de mente. Sim. Transformação mental, mudança de mindset, mudança de mentalidade, mudar a chavinha e entender que é difícil, mas é possível. Não é impossível, é possível, mas a gente precisa trilhar um caminho. Porque eu costumo fazer a seguinte analogia: para que você tenha uma plantação, colha frutos, você precisa escolher o solo. Escolhendo o solo, vai adubar o solo, vai tratar o solo, vai escolher a semente do fruto que você quer, vai semear, vai irrigar, cuidar, que se você não cuidar, vai virar macega, vai perder, até você colher frutos. Então tem toda uma jornada. E na vida é a mesma coisa. Seja empreendendo, seja estudando, seja fazendo qualquer coisa, você precisa de um tempo de maturação até colher frutos. Então é nessa jornada, todos estão convidados a participar conosco lá na Noroeste Vale. Tem o nosso site lá, Noroeste Vale, lá tem todas as agendas das palestras semanais que temos lá, todas as agendas, as datas, tudo que está rolando lá, inclusive o governo federal, via governo do estado também, abriu um edital para novas startups, no fomento do governo federal, a título de fundo perdido, para quem queira empreender, tirar sua ideia do papel, submeter lá o seu projeto para avaliação do governo, se sua ideia é inovadora e tem impacto social, pode entrar em contato também. No nosso site tem lá o edital da Centelha. E o site qual que é, Anderson? Noroeste Vale, www.noroestevale.com.br. Eu vou colocar, vai estar aqui na descrição do podcast. Vou colocar um linkzinho lá, vou deixar lá e de outros responsáveis que você... Só fazer contato conosco, vai ser extremamente prazeroso estar recebendo todos lá.
Inclusive, te convido também lá para a gente estar junto conosco lá, dentro das suas possibilidades também, fazer uma partilha conosco lá sobre a sua experiência empreendedora aqui, que é uma jornada bacana. Você conhece, a gente já trocou ideia aí pra caramba, né? Covid, o seu processo de superação é transformador, é impactante. Meu irmão, a luta é grande, mas como você mesmo falou, né, eu não passei aqui só para passear, né? Nós viemos aqui para construir a nossa história. Então, Anderson, mais uma vez eu vou, né, te agradecer a sua presença aqui. Os contatos nós vamos deixar na descrição aqui, o pessoal que quiser tirar algumas dúvidas, o Anderson pode colocar nos comentários. Pode. Inclusive pode me chamar no meu Instagram também, que é adm.andersonsouza. Vou colocar também na descrição aqui um linkzinho, a galera clica e vai lá pro Anderson lá. E também do Noroeste. Mas é para perturbar ele. Pode ficar à vontade, é um grande prazer. Coloca lá, vou colocar e vocês podem estar, porque o Anderson, a gente, né, enquanto amigo, mas todo mundo que eu falo do Anderson, ele sempre fala que está sempre em prontidão, né, independente desse projeto que está iniciando agora. Tem quanto tempo antes que o projeto está aqui? Ele é novo, é recente, né? Recente, vai fazer um mês ainda. Então tá iniciando, tem muito para a gente fazer ainda, tem muito para a gente trabalhar. Tem muita coisa. O campo é muito vasto, tem muita coisa, muita gente para ser impactada. Sim. Eu gostaria já de deixar com você convidado já um novo podcast, né, convidar um empreendedor que você... Bacana, vai ser ótimo. Já pensou alguém que virou a chavinha para vir aqui, para falar do processo, para a gente conversar juntos. Eu, você... Né, vai ser um ou dois ou 10, a gente vai vindo devagar. Vai ser bacana demais, cara. Bacana demais. Tem uma galera muito boa aí. Então. Tem uma galera muito boa que até então não se enxergava como empreendedor. E após essa iniciativa hoje ele já... Então, olha só que legal, trazer ele aqui, contar a experiência dele. Se entende como empreendedor, se entende como transformando a vida dele e da família dele através do empreendedorismo. É bacana. Não, é legal, sim. E o podcast, então, o Endel está à disposição, o podcast da WSC vai ficar à disposição. Só tenho a agradecer. O Instituto WSC também, nós temos vários treinamentos aí na área de marketing, telemarketing, marketing digital. Se puder ofertar também, a gente pode combinar e oferecer aí para os atuais empreendedores, mas futuros empreendedores ainda maiores, para ajudar e se alavancar, porque hoje, se você conhece bem as redes sociais, o seu negócio, né, vira negócio mundo. Olha só a importância dessa conexão. Porque você está disponibilizando, rapaz, uma ferramenta poderosa para a população. Sobretudo para esse empreendedor negro que ainda não domina essas tecnologias. Eu estou falando aqui agora porque você comentou comigo aí sobre tecnologia, sobre, né, essa questão de mercado, mundo, né? E como você já me falou, eu já achava que isso já seria nato do empreendedor. E tem um grupo aí, né, que precisa dos nossos cuidados, vamos dizer assim. Exatamente. Né? E pode contar com o Instituto WSC para fortalecer isso aí. Cara. Só tem que agradecer de todo o coração, em nome da população negra itaperunense e Noroeste Fluminense. Noroeste Fluminense. Bom, Anderson, a gente vai partindo aqui para uma finalização e eu queria te convidar para fazer um ato representativo. Sim. Eu gosto de dar nomes às coisas, eu não gosto de assumir os créditos. No último podcast, né, de quinta-feira passada, o nosso amigo Pierre, o professor Pierre, esteve aqui, né, falando das ideias dele da educação, de inovação. Falou, poxa, Wendel, é parceiro ex-militar também, a gente fala uma linguagem diferenciada. Tentamos aqui no podcast ser bem mais tranquilo, né? Wendel, você é sempre diferenciado, porque vi aqui só conversar. Eu queria uma marca, depois a gente tinha que fazer uma marca exclusiva do podcast WSC. Eu falei, mas Pierre, o quê? Isso ainda nos bastidores. Não sei, bota uma placa, uma parede para a gente escrever na parede, para a gente colocar o nome de quem está participando e tal. Então, olha só, eu vou pedir para ele voltar aqui, para ele assinar. Sim. Né? A ideia foi do Pierre, como a ideia inicial do podcast
da ideia de falar com a educação foi do professor Hugo, que trabalha aqui comigo, que normalmente ele faz junto comigo aqui alguns podcasts, alguns bate-papos. Mas hoje, como tinha tido aquele imprevisto, que nós marcamos, ele tinha outro compromisso, que passou para quarta, que não passou, e decidimos na hora, vamos fazer, vamos. O Hugo, mas foi a ideia dele, inicial. Bacana. Vamos começar, a gente fazer, você fala bem, você gosta, e papapá, aquele bate-papo de sempre. Trocamos a ideia e fui montando isso aqui. E a ideia do PR, do podcast de quinta-feira passado, eu consegui concretizar, que está atrás de você um quadro. Né? Você participou da colocação do quadro, né? Aqui, participou da colocação do quadro. Se tiver torto o quadro, a culpa é do Anderson. Tá? Ele que olhou daqui, dali, para lá, para cá. Mas enfim. O famoso golpe de vista. Eu gostaria que você escolhesse uma cor, uma tonalidade. Vai de preto. Vai de preto. E que assinasse para mim no nosso quadro. Vou colocar lá o quadro lá, ó. Que assinasse o nosso quadro, vai ser o primeiro a fazer a assinatura, apesar de ter tivemos outros convidados, que eu vou convidá-los de novo para vir aqui durante o dia para assinar. Um marco importante, bicho. Um marco importante. Vamos ver quantas assinaturas nós vamos estar recolhendo ao longo aí dos meses e anos, né? Vai recolher bastante. Tem muita gente boa dentro da Peruna. Tem uma galera já que se autoconvidou para vir. Tem uma galera muito enganjada, uma galera dando uma contribuição social extremamente importante para esse município. Eu falei com você nos bastidores, né, logo no início do bate-papo, que a ideia do podcast é para dar palavra às pessoas. Como eu acabei tendo uma aula hoje aqui, né? Uma troca, uma aula, porque esse conhecimento para mim era muito vago, era muito superficial. Sim. Entendeu? É algo até que, para mim, era até complicado tocar no assunto. Eu gosto de você pra caramba por conta disso, porque a gente sempre conversou livremente sobre os temas, né? Até sobre a questão negra mesmo, né? A gente sempre tocou no assunto, em outras coisas, né? A gente não só falou sobre isso, e eu me sinto à vontade, você me deixa à vontade para falar sobre o assunto. Então, quando você falou de vir falar sobre o empreendedorismo negro, poderíamos estar falando dezenas de outros assuntos, né? Eu achei interessante porque, mesmo sem eu conhecer o assunto, eu falei, é o Anderson, então eu vou conseguir falar tranquilo, e aproveitei e aprendi com isso também. Cara, na verdade, essa troca faz com que cresçamos juntos. Para mim foi muito importante mesmo. A gente cresce muito junto nessa troca. Eu gosto muito de troca. Deixa eu assinar aqui, galera. Assina lá pra gente, Anderson. 25 hoje, né? Isso. Então, nosso amigo Anderson está lá fazendo a nossa primeira assinatura no mural do podcast WSC. O nosso representante aí em Itaperuna, né? Em Noroeste, sobre o empreendedorismo negro, dando uma aula aqui pra gente aqui. Vamos colocar essa sementinha aí nas redes sociais, né? Vamos colocar de forma com que as pessoas comecem a enxergar o próprio grupo, né, de empreendedores negros, mas também nós, né, que não somos tão atuantes no grupo, mas que de alguma forma possamos aí somar com esse grupo. Cara, Itaperuna só tem a ganhar com isso. Entendeu? Só. Na verdade, toda a população ganha. Quando você melhora a vida do indivíduo, propõe essa possibilidade de transformar a vida do indivíduo para uma perspectiva mais positiva, próspera, todo mundo ganha. Sim. Só tem a ganhar. Anderson, eu gostaria que você fizesse as considerações finais para a gente encerrar aí, que se deixar, cara... A gente tem assunto para bastante coisa. Eu tenho um probleminha, eu gosto de falar pra caramba. Hoje eu falei com um rapaz que trabalhou aqui comigo um período até curto. O garoto até que está trabalhando no Mercado Livre, aí onde eu comprei a câmera, que eu falei com você que chega, não chega. E eu falei com ele, ô fulano, o Igor, vou falar o nome dele, ô Igor,
Vê pra mim aí, cara, se chegou, se não chegou e tal. Ele conversando. E aí, como é que tá o podcast lá? Falei, cara, eu não consegui assistir, que tá trabalhando no horário noturno, de 1 da manhã às 11. Lá parece que funciona 24 horas. E tem turno, contra-turno, turno dia. Falou, ainda eu tô chegando, já tô dormindo, mas não consegui assistir. Eu vi só um pouquinho, dormi, vou assistir mais. Eu falei, poxa, tá sendo legal, eu tô gostando. Aí ele falou assim, mas aí também não, o pessoal acaba trabalhando aqui, acaba chamando de senhor Wendel. Aí quando sai, isso aí tá esquisito, né? Senhor Wendel, mas para você é meio que natural isso. A gente sentava lá para o senhor falar 10 minutos, quando você estava falando meia hora, 1 hora, já é o podcast, né? Então para você vai ser tranquilo fazer isso. E na verdade está sendo gostoso. É prazeroso demais, cara. Na verdade, a troca é muito boa. Conversar, conectar com pessoas, essa conexão, essa troca é extremamente importante. Eu sou apaixonado por isso. Aproveitando os minutos finais, eu gostaria que... Se você quiser falar mais 1 hora... Não, mas eu queria fazer um agradecimento especial mesmo, Wendel. Por quê? Certo. O Wendel empresário, o Wendel amigo e o Wendel entrevistador. Do ponto de vista do empresário, você ter disponibilizado o seu espaço da sua empresa, você hoje atua no mercado da educação dentro de Itaperuna e região. Tema, educação é um dos fatores de transformação social. Poder estar aqui no seu espaço, na sua escola, falando sobre empreendedorismo negro, trazendo a importância desse tema, tão importante é a educação no processo de transformação dessa população, é extremamente gratificante e honroso para mim poder estar aqui nesse espaço. Muito obrigado. Muito obrigado por você ter aceitado o desafio de estar nessa empreitada nova, que é fundar seu podcast e trazer conteúdo de qualidade para a sociedade. Não pense você que isso aqui é só para Itaperuna. Como eu te falei, a internet é universal, é no mundo. Então, o que você está fazendo aqui, você está agregando valor na vida das pessoas. Não somente nas vidas das pessoas que matriculam na sua escola, mas o conhecimento que você está gerando aqui através do seu podcast é transformador e é libertador para muitas pessoas. Enxergue sempre assim. É bom ouvir isso. Enxergue sempre assim. O mundo está carente de coisa boa. Entendeu? Verdade. O mundo está carente de coisa boa. Enxergue sempre assim. E quanto amigo, cara. Você é fenomenal. Obrigado por tudo. Obrigado pelo espaço. Eu sou suspeito para falar que a gente tem uma relação de longas datas. E assim, o respeito é mútuo, o carinho é mútuo. Torço pelo seu sucesso. Gosto de ver a sua jornada, gosto de ver a sua batalha, gosto de ver a sua entrega dentro do que você se propõe a fazer. Isso me motiva muito, isso já me motivou muito. E em muitos momentos que eu me olhei enquanto meio fragilizado, eu olhei para a sua jornada e falei, o Wendel tá tomando pancada pra cacete e não arriou, eu não vou arriar também não. Vamos junto. E vamos. Então, cara, você é fruto de inspiração também. Muito obrigado. E desde já agradeço também a disponibilidade de estar abrindo alguns cursos aí que você pode estar abrindo para essa comunidade na qual eu represento hoje. Sim, eles vão querer. Sim, eu vou querer. E a gente vai construindo essa jornada juntos, fomentando, transformando. E aí você dá um exemplo que na minha jornada, olhando o empreendedorismo como um todo, você dá um exemplo raro dentro de Itaperuna, que é a responsabilidade social. A sua empresa, quando você abre esse espaço para essa temática, quando você disponibiliza de maneira gratuita, dentro das suas possibilidades, um curso que você pode disponibilizar, você está mostrando a sua responsabilidade social com a comunidade local, com Itaperuna,
com a transformação econômica e social desse município. Então, parabéns de coração e muito obrigado mais uma vez. Aos telespectadores, internautas, foi um grande prazer, obrigado por ter nos aturado até aqui. Verdade, foi um grande prazer. Essa troca para mim foi transformadora. Igualmente. Anderson, aproveitando aqui a audiência, no próximo podcast, acredito que na próxima quinta, eu vou só agendar, já que você falou de questões sociais, eu não vou falar o nome, mas vem aqui um comunicador, né, um radialista, que faz um outro projeto social, que onde eu também tenho um projeto paralelo. A gente vai estar nesse podcast próximo, nós vamos estar colocando, né, para os telespectadores a nossa união nesse projeto. E o projeto é importante nesse momento que Itaperuna está passando por falta de emprego. Ele já trabalha com encaminhamentos para a área, né, de trabalho. É um outro trabalho que eu tenho aqui no WSC, mas nem comento muito, né? A gente faz isso de forma, vamos falar assim, debaixo dos bastidores, atrás dos bastidores. Nós temos vários amigos, aí, como eu falei com você, do Almir, do próprio Saulo, dos meninos do Lado Universo. Existem outras empresas aí que não vale citar agora no momento, mas que recebem currículos de pessoas que nós indicamos. E esse comunicador vai vir aqui para a gente trocar essa ideia ao vivo aqui para o pessoal. Bacana. E mostrar essa nossa união que a gente vai estar fazendo com ele na rádio e com a gente aqui também no podcast, no caso do próprio WSC, que diariamente a gente está recebendo tanto currículos quanto necessidades de vagas de emprego. Um exemplo hoje que eu falo para você, o pessoal fala, mas nós não tem emprego. Tem sim, eu vejo que falta ainda qualificação para alguns. Sim. Eu tenho hoje um amigo que faz a parte nossa de uniforme aqui, uniforme do curso, faz para vários uniformes esportivos, para times. Ele falou, eu preciso de profissionais, por exemplo, na área de desenho, cadista, para fazer os desenhos dos uniformes. Então, vira e mexe, eu estou indicando alguns alunos mesmo, mas nem sempre eu consigo suprir com alunos nossos. Porque às vezes um profissional com uma idade um pouco mais avançada, com X de experiência, por exemplo, costureira, ele tem vagas lá para 3 costureiras hoje, que ele está ampliando a confecção dele lá e tal. Então, ou seja, tem vaga. Mas não tem, estou desempregado, né? Volta que não consigo. Cara, vamos correr atrás. E nós vamos estar fazendo isso aí com o auxílio desse colega. Bacana, né? Muito bacana. E muito bacana. Vai estar colocando aí, né, a comunidade itaperunense em contato com essas vagas de emprego. Acho que existe alguma coisa na prefeitura, tem lá um CIE, mas eu acho que é só para estagiários, uma coisa mais distante. A gente tem algo mais na prática, né? A gente tem alguns amigos aí que acabam absorvendo algumas pessoas aí na área de trabalho. A iniciativa privada bem organizada tem um poder transformador. Sim. Bom, Anderson, muito obrigado, meu irmão. Eu que agradeço, meu irmão. Você é uma pessoa que, para mim, sempre está se destacando, mas sempre somando mais um pontinho. Né? Eu sempre te admirei e continuo te admirando. Isso que é verdadeiro. E hoje aí, né, te admiro ainda mais com esse projeto. Acredito eu que vai crescer de tal forma que você, acredito que você ainda não está mensurando ainda, porque é um projeto muito grande. Existem muitas pessoas ocultas ainda com esses problemas. Sim. Eu não sei como é que se você vai desbravar isso aí, né? Mas o exemplo que você deu é importante. O solo está aí, você já está começando a trabalhar o solo, alguns já estão em fase, né, já de semeadura, outros ainda de reconhecimento de solo, mas pode ficar tranquilo que se depender do podcast, se depender de nós, né, da empresa WSC, né, tanto curso, até a questão mesmo, né, quem sabe esses empreendedores aí não vão precisar de pessoas qualificadas para ampliar o empreendimento dele. Aí você vai para um outro universo dentro desse contexto que você está. Nossa conversa vai longa. Que é o NetWeaver. É além do network.
O networking, por conta do nosso networking, você já abriu uma oportunidade. Aí o NetWeaver, como você consegue qualificar, transcender. Como você consegue ajudar o empreendedor? Aí você vai ajudar ele, formando ele, gerando mão de obra qualificada para ele. Aí ele, eu quero ampliar, né, na rede social e tal, mas aí eu não tenho tempo, porque eu estou preso do empreendendo. Mas aí eu coloco para ele um rapaz recém-formado ali, com marketing digital, e vai colocar o empreendimento dele lá em cima. E é assim que funciona. É assim que funciona. É assim que funciona. Bom, meus amigos, obrigado. Obrigado por nos aturar esse tempo todo. Gente, estou gostando demais desse negócio, cara. Demais. Anderson, brigadão. Eu que agradeço, meu amigo. Estou por sua conta, precisou. A recíproca é verdadeira. Pode me chamar, que estaremos juntos. Meus telespectadores, meus internautas, obrigado. Venho agradecer aqui também, aproveitando no finalzinho aqui, com essa semaninha, nós já passamos de 50 inscritos, sem muito esforço. Que bacana, que é legal. Parabéns. Então eu vou voltar aqui, né, para falar de novo quando chegar a 100. Isso era 50 hoje de manhã, mas a gente está tendo aí uma crescente muito legal. Eu entro ali no Google Analytics, que fica mostrando ali, falei, gente, que legal, o negócio está funcionando, é muito gostoso. Gostoso. Você... Meu filho que ganhou porra. Pegando um pouco. Gente, que legal. Se eu soubesse, eu já teria feito isso antes. Eu tive um projeto há exato um ano atrás, foi no mês de agosto. Eu até criei o canal, não sei se a gente consegue entrar no YouTube e ver a data da criação. Se não me falha a memória, 8 de agosto, 7 ou 8 de agosto foi criado. E, né, por conta desses problemas técnicos e de saúde, a gente só está tomando força agora, né? Mas tudo tem um momento. Exato. Tudo tem um momento certo. Agora. Né? Tive alguns amadurecimentos, os colegas aí, com projetos novos que na época não teriam para poder estar aqui explanando, enfim. Deus, ele sempre coloca tudo no seu tempo, né? Ele controla, ele organiza. A gente que não entende direito o tempo de Deus, né? Eu entendi o seguinte, não há causa na criação. Verdade. Bom, meus amigos, vamos ficando por aqui. Anderson, valeu. Pessoal, até mais. Prazer. Gente, muito obrigado. Gente, sempre, né? Eu falo aqui, sempre. Olha, com o contexto que o Anderson falou, acho que a minha frase hoje vai ter mais significado. Eu sempre encerro os nossos podcasts dizendo que sempre para frente e para o alto. Um abraço a todos e até mais. Até mais.